Então, nós temos aqui, até o momento, Ângelo e Iago, né? Tinha outro que estava. Ângelo, alguma dúvida? Iago, alguma dúvida? Dúvida nenhuma? Todo mundo manda bem em Lei de Newton? Luiz, boa noite. Vou começar a projetar aqui algumas questões. Por exemplo, se tivesse essa questão na prova, seria tranquilo? O que que eu fiz? Eu fui lá nas listas e coletei umas questões. Vocês fariam essa questão? A questão de múltipla escolha. Então, ele me dá um corpo que está em repouso. Ele dá a massa do corpo, não sei se eu vou usar, enfim. E ele diz que o corpo é submetido à ação de 3 forças. Coplanar é como se eu estivesse aqui no papel, né? No papel, na tela do computador. Eu não vou ter uma puxando para cima, uma puxando para a esquerda, uma puxando para a direita. Imagina os eixos X, Y e Z. Não tem, é bidimensional. Então, quando ele me diz coplanares, ele está me dizendo que são, né, que eu estou com 2 dimensões apenas. Eu vivencia aqui um problema bidimensional. E aí ele diz que esse corpo passa a se locomover em movimento retilíneo acelerado. Retilíneo acelerado. Então, o que nós sabemos? Como é que eu faço essa questão? Ele pede para a gente calcular o tamanho da aceleração, tamanho. Pode-se afirmar que o módulo da aceleração, ele pede o tamanho, módulo, ele pede a direção e ele pede sentido. Como é que a gente faria essa questão? Nós vamos fazer uma prova quinta-feira? É moleza? Essa é uma questão relativamente simples. Então, a primeira coisa que a gente deveria pensar em fazer é determinar a força resultante. Se eu tiver a força resultante, eu teria aí uma facilidade de achar a aceleração, que é o que ele está pedindo. Além do mais, a direção e o sentido, então a direção e o sentido da aceleração é o mesmo da direção e sentido da força resultante. Então, se eu souber para onde aponta a força resultante, a aceleração está apontando para lá. E no caso de módulo, para eu achar o módulo da aceleração, eu recorro à segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu souber o tamanho da força resultante, basta dividir por 1, que eu vou achar o tamanho da aceleração. Ou seja, eu dependo da força resultante. Sem a força resultante, nada feito. Então, o que a gente tem que fazer? Vir aqui no esqueminha que ele deu para nós, aqui está a massa, e observar as forças que atuam sobre essa massa, sobre esse corpo. E daí a gente tem uma força aqui que está na vertical, e tem outras 2 inclinadas. Mas ele põe isso num desenho que é como se eu tivesse com um plano, num papel milimetrado, de forma que eu possa medir o tamanho da minha força. E aí é muito interessante, na hora de determinar a força, o tamanho dela, para onde ela aponta, que eu pegue todas as forças envolvidas, no caso aqui essas 3, poderiam ser 10, 50, e eu decomponho as minhas forças, uma por uma.
decomponha com componentes na horizontal e na vertical. Então, essa camarada aqui, ó, na hora que eu decompor, então vamos começar com essa aqui, ó. Se eu decomponho, ela tem esse pedacinho aqui na horizontal e ela tem esse pedacinho aqui apontando para cima na vertical. Então, ela gera uma componente que tem um quadradinho, 2, 3, 4, 5, que é essa aqui. Né? E olha que interessante, ele me disse que cada quadradinho desse tem um tamanho que é de 2 newtons. Então, por exemplo, essa componente vertical aqui tem tamanho, como ela tem 5 quadradinhos, tamanho dela, só o tamanho, é de 10 newtons. Cada quadradinho tem um tamanho de 2 newtons. Tá certo? Já essa da horizontal, tem 3 quadrados aqui na horizontal. Então, ela tem um tamanho de 6 newtons. Eu decompus primeiro essa camarada aqui. Se eu venho para essa, vou fazer ela numa outra cor, eu vou fazer a mesma coisa com ela. Então, decompõe na horizontal, decompor aqui. Então, tá aqui, puxando para a esquerda. E o tamanho dela também vai ser dado por 3 quadradinhos. Então, ela também tem tamanho de 6 newtons. Além disso, essa força inclinada me dá essa componente aqui, ó, na vertical. Então, decompôs, horizontal, vertical. E essa camarada, ela tem um tamanho, que é dado por 2 quadradinhos, de 4 newtons. Tá certo, pessoal? Então, quando eu olho ali para horizontal e vertical, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas forças todas. Então, preciso fazer o somatório das forças. Então, o que a gente tem aqui? Na horizontal, se a gente pensa só na horizontal, vamos separar. Vamos ver o que acontece na horizontal. Depois a gente vê o que acontece na vertical e depois junta tudo, usando o teorema de Pitágoras. Só que na hora que eu olho só para a horizontal, eu tenho uma puxando para a direita de tamanho 6 e eu tenho uma puxando para a esquerda também de tamanho 6. Então, essas duas dão empate. Então, não vai haver movimento nenhum na horizontal. Tá certo? Então, na horizontal, o que acontece? Eu tenho uma força de tamanho 0. Então, é como se eu tivesse ali um 0i. Certo? Então, I é horizontal. Se essa camarada, hein, pessoal? Se eu tivesse uma para a esquerda, de tamanho 8, e eu tivesse um para a direita, de tamanho 6, então, na horizontal, eu teria uma de tamanho 2. Só que ela estaria puxando para a esquerda. Então, se eu fizer 2i, estaria errado. Eu teria que colocar um menos 2i. Porque puxa para a esquerda e o i puxa para a direita. Vamos para a vertical agora. Então, quando eu olho para a vertical, eu tenho essa camarada aqui que está em preto. Ó. Vamos escrever em preto também. Então, como é que é o tamanho dela? 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3, 4, 5. Então, ela teria 5 vezes 2, o tamanho dela seria de 10 newtons. Então, nós temos essa força aqui preta, puxando para baixo de 10. Nós temos essa vermelha, puxando para cima, de tamanho 10. Então, a vermelha e a preta se anulam. E sobra essa aqui puxando para cima. Então, o que acontece na vertical é que eu tenho uma resultante. Se eu quiser escrever todo mundo, aí eu tenho essa aqui que é 4J. Vamos colocar em azul. Eu tenho uma que é 4J. Quero apagar primeiro, senão vai virar uma bagunça. Então, eu tenho uma que é 4J, que é aquela azulzinha, somada com uma vermelhinha, que também aponta para cima, e o tamanho é 10, então ela seria 10J, mais 10J,
E mais quem? Então, somatório e tudo mais. Mais. Aí eu tenho essa apontando para baixo, de tamanho 10. Então, ela tem tamanho 10, ela tem a direção vertical, portanto, J, só que ela aponta para baixo, então ela é negativa. Então, é dessas duas que nós estamos falando. Essas duas juntas, uma cancela a outra. E aí, o que que sobra? Sobra o 4J. Então, a força que sobra na vertical é 4J. Tá certo? Então, qual é a força resultante? Força resultante em vetor, vetorzinho aqui em cima, é 0I mais 4J. Vai, 0 mais 4, 0, né, vai sumir ali, isso aqui pode tirar. Ó. Então, 4J. Então, o que que eu respondo? É uma força que tem tamanho 4, essa também tem. Ela está na vertical, paralela ao eixo X, apontando para cima. Que é como se ela fosse essa azulzinha aqui, ó. Ela veio dessa azulzinha. Então, se tivesse uma aqui, 4, paralela ao eixo X e para baixo, estaria errado. Ficou muito fácil aqui. Tamanho 1, sem chance. Tamanho 2, sem chance. Tamanho 2,5, sem chance. Tamanho 4 começa a fazer sentido. Formando 60 graus? Mentira. Ah, mas e se tivesse dado assim? Vamos pegar uma outra, hein? Se tivesse dado assim, ó. Se a força resultante fosse assim, pessoal, ó. Lá na horizontal deu 3I. Tá certo? E lá na vertical deu 4J. 4J. Quando deu 0, tudo bem. Quem mandou no tamanho foi esse cara. Quem mandou na direção foi esse. Então, o que que é isso para nós? Eu tenho na horizontal uma de tamanho 3 e eu tenho na vertical uma de tamanho J. Essas são as componentes, uma de tamanho 4. A resultante seria essa camarada aqui, ó. Essa seria a força resultante. Então, e se as minhas componentes tivessem dado desse jeito? Na horizontal tivesse dado um 3i. Então, eu juntei todo mundo na horizontal e deu isso. E na hora que eu fiz a vertical, deu isso. Então, eu junto as duas, eu teria a força resultante. Aí alguém chega lá e fala, e o ângulo? Como é que você vai fazer para calcular o ângulo? Porque ali ele falou em ângulo. Ali foi paralelo ao eixo Y, porque a componente horizontal deu 0. E se não tivesse dado, se fosse como a gente colocou aqui, ó. Então, para eu calcular o ângulo, o que a gente teria que fazer? Tangente do ângulo é igual a quanto? Eu pego a componente vertical, aqui está o ângulo, ó. Então, eu pego a componente vertical, o tamanho dela, sobre ali o tamanho da componente horizontal. Tá vendo? O cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, assim, eu calcularia o ângulo. Qual é o tamanho? Eu quero módulo. Eu quero o módulo da força resultante. Qual é o tamanho dela? Então, tem a componente horizontal e tem a componente vertical. O que você vai fazer? Vai pegar só o 3? Vai pegar só o 4? Nada disso. Então, o tamanho dela é hipotenusa. Ó. Então, o que eu preciso fazer? Raiz quadrada do cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. 3 ao quadrado mais o 4 ao quadrado. Então, aqui 9 mais 16. 9 mais 16, que dá 25, que é a raiz quadrada de 25, dá 5. Imagina que tivesse acontecido algo como esse que está aqui. Não foi o que foi cobrado na prova da Unicamp. Como uma das componentes foi 0, se a gente quisesse também usar, né? Ah, eu quero usar Pitágoras. Tá bom, a força resultante, o tamanho dela é raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, esse camarada aqui ia ficar 0, só sobraria o 4, a gente já sabia disso. Tá certo? Essa é uma questão. Poderia estar na nossa prova desse jeito. E aí, para eu calcular o tamanho da força resultante, eu tive que decompor as forças dadas. E apesar daqui, pessoal, eu ter falado que a força resultante tem tamanho 4, ele queria o tamanho da aceleração, que também é 4, porque a massa tem tamanho 1, tá?
Então, só lembrando aqui que o tamanho da aceleração é o tamanho da força resultante dividido pela massa. Como a massa é 1, a aceleração e força resultante têm o mesmo tamanho. Agora, a direção e sentido da aceleração é a direção e sentido da força resultante. Querem me perguntar alguma coisa? Então, sempre que é dado para nós um corpo, e nesse corpo atuam diversas forças, me deram lá um corpo, esse corpo está apoiado numa determinada superfície, e sobre esse corpo atuam inúmeras forças. Força 1, força 2, força 3, inúmeras forças. Inúmeras. Elas podem estar já na horizontal, mas elas podem ter determinados ângulos. Então, tem uma força 1, uma força 2, uma força 3, uma força 4. E alguém me pergunta sobre a força resultante. Então, o que eu faço? Eu decomponho a minha força em componente horizontal e vertical. Decomponho todas elas em componente horizontal e vertical. Depois eu vejo o resultado da horizontal e eu vejo o resultado da vertical. Eu tenho que lembrar disso. Querem me perguntar? Isso está ok para vocês? Querem me dar uma questão? Bárbara, quer perguntar alguma coisa? Christian? Luiz? Paulo? Vocês perguntam pouco, né? Eu estou aqui colocando as questões. Poderia estar na prova, como essa aí, ó. Um veículo tem uma massa de 5. Tá. A massa dele é 5. Descreve a trajetória retilínea. Beleza. E a fórmula que fornece para nós a posição na reta é essa aqui. Então, ele me deu isso. Posição, a equação horária, ele me dá a posição horária de tempo, em função do tempo. Então, essa é a posição, e a posição é dada em função de t, por isso chamada de horária. Tá? Então, descreve a trajetória, me dá a posição dentro da linha. Então, tem um referencial lá na linha. E ele está me dando a posição, está me dando S. Aqui tem um S, tem um outro S, e assim sucessivamente. Então, o que ele está dizendo aí para nós? Que ele quer saber o módulo da força resultante. O módulo. Ele não me fala em direção, ele não me fala em sentido. Claro que a direção é a direção da reta. Então, se a reta é essa daqui, o corpo está lá, para onde eu vou ter uma força resultante? Nessa direção aqui, ó, com essa inclinação, em relação ao chão. Mas em relação à superfície, com essa inclinação. O que eu precisaria determinar? Se a força resultante aponta para cima ou se a força resultante aponta para baixo. Mas ele não me dá nenhum dado que me ajuda nisso. Ele também não me pergunta nada sobre isso. Então, o que ele quer? Ele só quer o tamanho da força resultante. Ora, o que eu sei da lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu sei disso. Aqui, ó. Segunda lei de Newton. Ora, se eu conseguir extrair daqui a aceleração, como eu já sei a massa, eu conseguiria calcular a força resultante. Bom, como ele me deu isso daqui, e ele fala que descreve uma trajetória retilínea que obedece essa função horária, o que nós sabemos, galera? Que esse tipo de função horária está relacionado a isso aqui, ó. S de t é igual a S0, uma função quadrática, V0t, mais 1/2 de AT ao quadrado. Nada me impede de escrever isso aqui primeiro, tá? Quero escrever isso aqui antes disso, sem problema. A gente costuma enunciar muitas vezes dessa maneira. Então, quando eu olho para o dado e olho para isso, que eu tenho que saber, eu começo a associar. Associar o quê? Começa a perceber ali que esse carinha é o S0,
Então, olhando para lá, eu vejo que meu S0 é igual a 1. Que esse carinha, que é o termo de grau 1, então T é variável. E o 2? O 2 entrou no lugar do V0. Então, dali eu tiro que V0 é 2. Mas é isso que você quer saber? Não, seria muito interessante que eu descobrisse a aceleração. Ora, no lugar do meio de A, metade de A, olha quem entrou. O número 3. Então, 3 é igual a meio de A. Então, 1 meio de A é igual a 3. Dessa maneira, a gente descobre que o tamanho da aceleração é 6. Eu só não sei se ele está acelerando para baixo ou para cima. Também não me interessa. Aí, se eu sei que a aceleração é 6 e sei que a massa é 5, problema resolvido. Então, força resultante é igual a 5 multiplicado por 6, que dá 30 newtons, que está aqui como a nossa opção verdadeira. Então, a questão relativamente simples. Ele queria sobre a força resultante, diferente do anterior, que ele queria a aceleração, e ele dava diversas forças. Aqui eu não quero saber quantas forças atuam, apenas o tamanho da força resultante. Essa outra questão, ela já é um pouquinho maior, mas também é uma questão relativamente simples, que estava lá também no slide da aula retrasada, semana retrasada. Uma partícula de massa 5 quilogramas move-se em linha reta, livre da ação de forças e com velocidade constante. O tamanho da velocidade inicial é igual a 24 metros por segundo. Então, está o corpo se movendo e a partícula está indo. A partir de um determinado instante, que a gente está chamando aqui de zero, talvez fosse o momento que você vai ligar o cronômetro. Então, o corpo estava lá e eu não estava nem aí para ele. Aí chegou uma hora que eu despertei. Eu despertei num instante que eu comecei a contar. E nesse instante que eu comecei a contar, foi aplicada uma força. Aqui é só uma vez isso, tá? Aplica-se sobre a partícula uma força F. Ok? Uma força F sobre a partícula. Tá? Então, estava lá a partícula se movendo. Vamos colocar a partícula com um certo tamanho. Então, nós temos uma superfície. E a gente tem sobre essa superfície uma partícula, que a gente vai desenhar uma partícula grandinha, tá? Então, tá uma partícula aqui, faz conta que é uma caixinha, só para ficar fácil da gente enxergar. Então, o que acontece com essa partícula? Ela está se movendo, e ela se move com uma velocidade igual a 24 metros por segundo. Tá ela, movendo, velocidade constante. Aí, no momento que eu comecei a cronometrar, surgiu sobre essa partícula uma força no sentido oposto. Oposto a quem? Oposto à velocidade. E o tamanho da força é de 20 newtons. Então, nós vamos vir aqui na nossa caixinha e vamos desenhar uma força apontando para a esquerda, já que a gente, no nosso esquema, a velocidade aponta para a direita, e ambas têm sentidos opostos. Então, essa força aponta para a esquerda. Está aqui em forma de vetor, aqui em forma de vetor, porque tem um vetorzinho. O que foi falado ali para nós? Que a força tem um tamanho de 20 newtons. Beleza. Daí, o que acontecia antes dessa força entrar em ação? Não tinha qualquer outra força sobre essa partícula, a não ser, provavelmente, no caso aqui do meu desenho, do meu esquema, uma força peso e uma força ali normal, que seria a reação da superfície sobre a caixa. Tá ok? Mas ambas
teriam sentidos contrários, na hora que eu entrasse no meu somatório, se cancelariam. Então, nessa situação, a força resultante, a partir do instante zero, o que vai acontecer? A força resultante vai ter tamanho 20 e vai estar apontando ali para a esquerda. Então, o tamanho dela é 20. Essa é a nossa força resultante. Então, o que ela vai fazer, pessoal? Ela vai provocar uma aceleração nesse corpo. Então, ela vai implicar, porque se tem força resultante diferente de zero, o que ela faz? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, ela implica ali numa aceleração diferente de zero. Beleza? No nosso caso, o tamanho da aceleração, que nós sabemos, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, quanto valeria a aceleração aqui para nós? Ó? Força resultante 20, dividido por 5, dá igual a aceleração. Então, o tamanho da aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Só que essa aceleração, tamanho dela, hein? Módulo dela. Então, essa aceleração, o que ela vai fazer? Ela vai desacelerar a minha partícula. Por quê? Porque ela atua no sentido contrário. Então, qual é a direção e sentido da aceleração? Mesma direção e sentido ali da força resultante, que essa força F só tem essa força atuando sobre a partícula. Então, quando eu olho para a velocidade e eu olho para a aceleração, elas têm sentidos contrários. Então, o que nós temos aqui? Um movimento retilíneo, uniformemente variado, mas vamos colocar aqui ao lado, retardado. Certo? Mas nós já temos aqui a letra A pronta. Calcule o módulo da aceleração da partícula no instante em que ela foi aplicada. Tá aqui. A aceleração da partícula é essa aí. Em que instante a partícula para? No instante em que a velocidade foi igual a zero. Então, eu tenho que descobrir esse carinha aqui. Ó. Quanto vale o t para que a velocidade vire zero? A velocidade estava valendo 24, e aí o que vai acontecer? A aceleração vai fazer a velocidade diminuir. Então, como nós estamos diante de um movimento que é retilíneo, e a aceleração aqui é constante, então, pelas fórmulas que nós conhecemos, a gente poderia dizer que uma maneira de medir a velocidade é essa aqui. Velocidade num instante qualquer é V0 mais AT. Não sei se vocês lembram. Só que eu tenho que tomar cuidado com esse mais. Ó. Então, no meu caso, não vai ser mais. Se eu colocar mais aqui, eu diria que com o passar do tempo, a velocidade aumenta. A velocidade não aumenta. Por que não aumenta? Porque a aceleração tem sentido contrário ao da velocidade. Porque a força resultante aponta querendo impedir o corpo de se mover. Então, agora, usando os valores que nós temos, ó, VT é igual a V0, 24, menos 4T. Então, essa fórmula que vocês estão vendo aqui, essa equação, ela nos ajuda, essa função, né, desculpa, essa função nos ajuda a determinar a velocidade em qualquer instante. Só que eu não quero medir a velocidade, eu quero medir um instante. E eu sei sobre a velocidade. Ora, o que você sabe sobre a velocidade? Que ela é zero. Eu quero saber o momento em que a partícula vai parar. Então, eu vou ali, no lugar do V, vou colocar zero. Zero é igual a 24 menos 4T. Vou resolver essa equação. 4T igual a 24. Daí eu descubro que T é igual a 24 dividido por 4, 6 segundos, que é a resposta que está aqui.
né? Então, nós estamos fazendo uma mistura aí de segunda lei de Newton com a primeira matéria em que nós tínhamos essas fórmulas. Calcule a distância que a partícula percorre desde o instante em que a força passa a ser aplicada até o instante que ela para. Então, o que nós sabemos? Que a partícula ela vai andar sempre na direção que ela estava andando. Então, ela vai continuar. Se ela estava para a direita, ela vai continuar à direita. Vai, até parar. Então, na hora que ela parar, pessoal, o que ele falou ali para nós? Calcule a distância da partícula, que a partícula percorre, desde o instante em que a força passa a ser aplicada até o instante que ela para. Na hora que ela parar, não tem mais força, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai descobrir ali quanto que ela andou desde o instante zero até um instante que a gente descobriu ali atrás, que é um instante que está aqui, ó, que é o instante 6. Então, aqui eu tenho um instante zero, onde ela começou, e aqui eu tenho um instante 6, que é onde ela vai parar. Então, o que eu sei aqui? Que a velocidade era de 24 metros por segundo, e eu sei que aqui, a hora que a partícula chegar, a velocidade é igual a 0 metros por segundo, ou seja, ela parou. E aí ela andou um pedaço. E como é que eu poderia calcular esse pedaço? Bom, quando a partícula começou a se movimentar, daquele momento que eu estou contando, ela estava numa posição aqui, no S0, que eu não sei quanto vale. E quando chegar aqui, ela vai estar no S6, que eu preciso calcular. Mas eu conheço uma fórmula que diz assim, ó, S de t é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Se eu uso isso e quero calcular o que vai acontecer no 6, eu poderia dizer assim, S de 6. Esse S0, se ele for 10 e eu chegar aqui na posição 90, ele não andou 90, ele andou 90 menos 10, ele andou 80. Então, como eu não sei o valor de S0, eu posso colocar o S0 aqui junto com o S6. Ó. Então, quando eu faço essa diferença, eu vou calcular exatamente esse pedaço. Então, eu não sei quanto S0 vale. Se eu soubesse, eu poderia fazer essa conta. Eu só vou deixar ela indicada. Então, esse resultado, ele representa para nós a distância que ele andou desde o instante 0 até o 6. Como é que você mede? Você vai pegar a velocidade inicial, colocar aqui, multiplicar pelo 6, porque o instante é 6, pegar a aceleração, colocar aqui, e também multiplicar por 6 ao quadrado. Vai pegar os dados e colocar aqui. Quando eu pegar os dados, V0, 24, colocar nestes lugares, põe aqui, e o A coloca aqui. O que vai acontecer, gente? Então, 24 vezes 6, mais 1 meio. A aceleração a gente descobriu, ela vale menos 4, não é isso? Vezes 36. Daí a gente faz essa conta. Quanto é que dá essa conta? 24 vezes 6, menos 72. Não é isso? E aí a gente vai encontrar os 72 que vocês estão vendo aqui, que era uma resposta que vocês já tinham. Beleza? Só tome um cuidado, por exemplo, se eu colocasse aqui mais, ó. Se eu colocasse mais aqui, estaria errado. Então, o que eu sei? Que esse movimento é um movimento retardado. A velocidade diminui, a aceleração é negativa. Apesar da fórmula muitas vezes vir com mais aqui, eu tenho que lembrar a hora que o A é positivo e a hora que ele é negativo. Então, no nosso caso, a aceleração era negativa. Então,
Se eu esqueço e ponho só o módulo dela, eu iria A. Ó. Então, aqui não é mais, né? Tem que ser o menos, que era o que a gente tinha colocado antes. Ó. Então, eu preciso deixar o menos ali. E aí, fazendo as contas com menos ali, tudo dá certinho. Certo? Yasmin, você entrou agora, tá tudo bem? Bárbara disse que tá beleza. Bom, nós poderíamos ter também uma questão dessa na prova. O bloco A de massa 8 e o bloco B de massa 5, representados na figura, estão justapostos, estão agarrados um no outro. Não tem uma corda ali no meio, não vai ter uma tração. E apoiados sobre uma superfície. A superfície é plana e está na horizontal. Eles são acelerados e a causadora da aceleração é essa força. São acelerados pela força constante horizontal F. O tamanho dela 65 newtons. Essa força é aplicada no bloco A. Então, o que vai acontecer? O bloco A é empurrado e ele tenta empurrar B. Então, o bloco A vai fazer uma força em B. Então, o bloco A vai fazer uma força em B. Então, isso para nós, a gente costuma dizer que é a força que A faz em B. Quem recebe é B. Quem produz é A. Como A está sendo empurrado, A tenta empurrar B. E como é que eu desenho isso? A gente acaba fazendo assim, né? Tá vendo? Então é o A tentando empurrar B. Daí o B faz o quê? O B reage. O B fala assim: não, vai ficar barato, não. Então ele vem aqui, ó, e faz isso no A. Então, isso para nós, essa rosa aqui, nós chamaríamos de F de B em A. Sempre com a setinha em cima, porque seria o caso da gente estar dizendo que força, o que ela é para nós? É uma grandeza que tem módulo, direção e sentido, e quando eu desenho ali, eu estou deixando bem específico que tem direção, que tem um sentido, uma ponta para a esquerda, uma ponta para a direita. Eu só não estou detalhando o tamanho, mas é importante que a gente saiba que essa dupla ação e reação tem o mesmo tamanho. Beleza. Então, o que acontece? Como elas têm o mesmo tamanho, têm sentidos contrários, uma cancela a outra. Então, para eu determinar, caso seja necessário a aceleração, eu posso tratar esses dois blocos como se fosse uma coisa única. Então, se alguém pergunta para mim, calcula o módulo da aceleração, eu falo, beleza, módulo da aceleração é fácil. Então, o que eu faria? Eu olharia para aquela dupla e diria, ei, dupla, vou te olhar como se você fosse uma coisa assim, como se fosse um corpo assim. Tá vendo? Então, é como se fosse uma única coisa, não existisse nada ali no meio. Então, não houvesse essa força de A em B, essa força de B em A. Então, o que você tem ali? Você tem um corpo, como se ele fosse um corpo único. Sobre esse corpo age uma força Fzão, que vai fazer com que esse corpo saia andando, saia com uma determinada aceleração. Então, da segunda lei de Newton, o que eu sei? Que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas massa de quem? Massa do A? Massa do B? Não, massa dos dois juntos, virou uma coisa única. Então, o que eu sei sobre a força resultante? Se eu olho para isso único, eu diria que a força resultante tem um tamanho de 65. Então, eu viria aqui, 65 é igual à massa desse corpo, que é 8 mais 5, vezes A. Então, daqui eu tiraria que A é igual a 65, dividido por 13. Nem sempre vai dar um número inteiro, não há necessidade de dar inteiro. Resultado, 5. Então, se der inteiro, beleza. Se não der inteiro, beleza, do mesmo jeito. Então, deu 5 metros por segundo ao quadrado. 5 metros por segundo ao quadrado.
Olha, o que a gente quer na letra A? Construa o diagrama de corpo livre para cada um dos blocos. Eu tenho que separar, né? Então, não vou olhar mais como se fosse uma coisa única. Então, vou olhar para o corpo A, falar, ei, deixa eu ver, deixa eu olhar direitinho para você. E olhar para o B e falar, deixa eu olhar direitinho para você. Então, quando eu olho para cada um deles separadamente, o que nós faríamos, né? Faz uma superfície, vai lá, faz um desenhozinho da superfície, olha para cada corpo. Então, eu vou olhar para o primeiro, verdinho. Desenha lá o verdinho, na cor que a gente achar melhor. Então, o que acontece com esse carinha, o corpo A? Sobre ele, eu tenho a força F. Sobre ele, a gente tem atuando ali a força F. Tá ela aqui. Ora, essa é a única força que atua nele? A, né? Não. B reage e faz uma força ali nele. Então, eu tenho uma força contrária. Então, eu tenho uma força para cá. Quem é ela? É a Fzão que B faz em A. Então, quem recebe é A, quem faz é B. Força que B faz em A. Então, o que eu sei? Que a força resultante em A, vamos colocar aqui ao lado, força resultante de A tem que tamanho? Essa soma aqui, da azul com a rosa. Então, eu preciso pegar a F e subtrair da F de B em A. Isso pensando só em tamanho, hein, gente? Por que você não colocou uma soma? Eu poderia colocar em somatório também. Então, eu poderia escrever assim, ó. É a Fzão somada com a Fzão de B em A. Só que quem é a Fzão? Ela tem um tamanho. O tamanho dela, 65. Qual é a direção dela? I. Tá vendo? Então, aqui, coloquei o I, coloquei em forma de vetor. Aí, mais quem? Olha o somatório, mais. Aí, qual é o tamanho dessa camarada? Não sei, vou chamar de Azinho. Beleza. Que direção? Direção I. Só que, como ela está apontando para a esquerda, ela vira menos. Então, eu precisaria apagar esse mais e trazer o menos daqui para cá. Então, eu acabaria colocando ali um menos. Por isso, a gente já está colocando aqui menos. Muitas vezes a gente usa a segunda lei de Newton para medir tamanho. Então, acaba não se preocupando com esses vetores, né, I, J. Então, só pega o tamanho. Então, quanto vale a força resultante? Tamanho da F, que ele me deu, menos F de Bzão em A. Essa maneira de escrever, eu só estou me referindo ao tamanho dela. Mas pela segunda lei de Newton, o que eu sei? Que isso é igual à massa de A vezes a aceleração do corpo A. Então, nós calculamos o tamanho da força resultante, mas eu não sei dizer o valor dela. Por quê? Porque eu não sei quanto que esse carinha vale. Ó. Então, quanto ele vale? Qual é o tamanho dele? Eu não sei. Então, pela lei de Newton, aquilo ali pode ser escrito dessa maneira. Força resultante, então está ela ali, é igual à massa do corpo, no caso a gente está falando do corpo A, vezes a aceleração. Então, tanto o corpo Azão quanto o corpo Bzão tem a mesma aceleração. Ora, esse carinha foi dado, então, esse carinha ele me deu, esse carinha a gente calculou, e a força F ele me deu. Então, de alguma maneira, calcular ali, ou se quiser calcular, né, gente? Eu quero calcular a força que o corpo B faz em A. Então, se eu passo ele para cá, aqui ficaria com 65, subtraído disso. Ó. Então, quanto vale isso? Massa de A é 8, vezes a aceleração, que é 5. 8 vezes 5, 40. Então, 65 menos 40, 25. 25 o quê? Newtons. Então, ele pediu para calcular? Poderia pedir ou não, aqui ele não pediu.
Aqui só foi pedido para construir o diagrama. Então, aqui está o diagrama do corpo A. E se eu fosse falar no diagrama do corpo B, eu faria a mesma coisa aqui, desenho o corpo B. E aí a única força que atua no corpo B, ele aqui, ó, é quem? É a força que A faz em B. Força que A faz em B. Esse seria aí o diagrama de forças. Querem perguntar? Gente, vocês não perguntam nada. Vocês não têm dúvida nenhuma. Nossa prova é quinta. Mais um pouco. A figura a seguir mostra vistas superiores de 4 situações, nas quais forças atuam sobre um bloco. Imagina a gente colocar uma caixa sobre a mesa e ficar do teto enxergando. Aí, você está lá em cima no teto olhando. Aqui está a caixinha. Aí tem duas pessoas. Nesse caso aqui, uma está puxando para frente, a outra puxando para trás. Aqui eu tenho uma puxando... Então, alguém lá na mesa puxando para um lado e o outro puxando para lá. E a gente sempre olhando de cima. A nossa visão de cima é essa que está aqui no slide. Se o módulo das forças forem escolhidos apropriadamente, em qual situação é possível? Letra A, que o corpo esteja em repouso, que o bloco esteja em repouso. E letra B, se movendo com velocidade constante. Então, o que é necessário para a gente ter repouso? E o que é necessário para que a gente tenha um corpo se movendo com velocidade constante? Será que eu poderia ter isso aqui, pessoal? O que vai acontecer nessa situação? Ó, essa força F2 já está na horizontal. A força F1, para minha análise de força resultante, como ela é uma força que está inclinada, é importante que eu faça a decomposição dela. Então, na hora que eu decomponho, eu vou obter aqui uma força na horizontal, que não vai ser suficiente para cancelar com essa, ela é menor. Mas, além disso, eu tenho uma componente vertical. Então, assim, mesmo que essa camarada da horizontal, mesmo, não é o meu caso, mas mesmo que essa camarada e essa se anulassem, mesmo que elas estivessem ali, tamanhos iguais, como elas têm sentidos contrários, uma cancelaria a outra. Então, mesmo com tamanhos iguais, eu ainda teria essa camarada aqui, ó, na vertical. Então, não tem ninguém ali para cancelar a vertical. Então, certamente, nesse exemplo aqui da letra A força resultante tem tamanho diferente zero. Então, todas as vezes que eu tenho uma força resultante com tamanho diferente de zero, isso implica dizer que a nossa aceleração é diferente de zero. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, se a força resultante é diferente de zero, o corpo está acelerado. Não sei se a velocidade está aumentando ou diminuindo, mas ele está acelerado. Daí ele não pode nem estar em repouso e nem se movendo com velocidade constante. Então, essa situação, eu tenho certeza que eu tenho um movimento ali acelerado. Então, não atende nem o que está na letra A, nem o que está na letra B. Então, todas as vezes que a força resultante tem tamanho diferente de zero, a aceleração é diferente de zero. Então, eu vou ter um movimento em que a velocidade varia. Certo? Não sei como, mas vai variar.
Agora, aqui na situação 2, galera, se o corpo já estava em movimento, movimentando, e eu tenho essa situação, o que acontece aqui? As duas forças, aparentemente, têm tamanhos diferentes, mesma direção horizontal e sentidos contrários. Então, aqui na letra B, me parece, visualmente, só se a diferença é bem pequena. Então, o que acontece aqui? Parece que a força resultante tem tamanho zero. Então, se a força resultante tem tamanho zero, eu posso sim ter um corpo se movendo e ele permanecer com velocidade constante. Então, isso implica dizer que a aceleração tem tamanho igual a zero. Se o corpo estava em movimento ele permanece e ele permanece com velocidade constante. Então, poderia estar atendendo ali a letra B. Se ele estava em repouso, ele vai permanecer em repouso, porque a força resultante é nula. Beleza, gente? Então, vamos para a terceira. Ó. Então, o que acontece aqui com a terceira? Eu tenho duas forças que já estão vertical e horizontal, e eu tenho essa força aqui que está inclinada. Então, o que é interessante? Decompor. Sempre decompor. Então, quando eu decomponho, aparece aqui uma vertical e aparece aqui uma componente horizontal. Então, da mesma maneira que na letra A, essa componente horizontal e essa têm sentidos contrários. Me parece que elas têm tamanhos diferentes. Mas imagine que elas tivessem tamanhos iguais. Então, a resultante na horizontal seria nula. Porém, claramente, a gente observa que aqui na vertical, a força verde e a força azul apontam para cima, então elas se juntam. Então, eu teria ali, pelo menos, uma resultante ali na vertical grandona, que é a junção dessa verdinha com essa azul. Então, o que acontece aqui na letra C, na terceira questão, no item 3? Certamente, eu não estou medindo o tamanho, eu não estou medindo a direção, mas eu tenho certeza que a força resultante tem tamanho diferente de zero. Então, mesmo que a horizontal se cancele, o fato dessa camarada estar apontando para cima, a componente vertical dela vai se juntar com a outra que também apontava para cima. Então, uma junta com a outra e surge aí uma componente vertical maior. Então, se a força resultante é não nula, a aceleração também é não nula. E aí, de novo, certamente a velocidade também vai se alterar, vai variar. Varia, vai variar, irá variar. Beleza, pessoal? Já aqui nessa questão, o que acontece? Essa camarada está na vertical apontando para baixo, essa está na horizontal apontando para a direita. E essa precisa ser decomposta. Daí, quando eu decomponho, ela me dá uma componente vertical aqui. Então, o que pode acontecer? Essa vertical cancelar com essa. Tá vendo? Pode acontecer isso. Me parece que ela é um pouquinho menor, mas eu poderia dizer assim, ó, não sei, né? Pode acontecer dessa cancelar com essa, se elas tiverem o mesmo tamanho. E eu também tenho, pessoal, a F1 gerando uma componente horizontal aqui, ó, apontando para a esquerda. Então, o que poderia acontecer? Essa cancelar com essa. Me parece que não é o caso aqui. O componente da direita ganha. Mas eu poderia ter uma situação, pessoal, de ter vertical assim e uma outra apontando para baixo. Então, uma cancelando a outra por ter o mesmo tamanho. Ter uma na horizontal assim, ter uma apontando para cá de mesmo tamanho. Então, apesar de eu estar trabalhando com 4 forças, se eu tenho aí duas na horizontal, mesma direção, portanto,
Se elas tiverem o mesmo tamanho em sentidos contrários, uma cancela a outra. A mesma coisa aqui na vertical. Então, seria uma situação em que eu poderia ter ali a força resultante de tamanho zero. E aí, se essa força resultante tem tamanho zero, eu diria que meu corpo tanto pode estar em repouso, se ele estava em repouso, ele permanece em repouso, ou se ele já estava em movimento, ele permaneceria com velocidade constante. Mas eu creio que aqui no nosso caso, dá para ver claramente que a força resultante também vai ter um tamanho diferente zero. Essa camarada aqui, ela é maior que essa rosinha. Então, eu vou ter uma força ali, arrastando pelo menos para o lado de cá, e eu creio que essa azul também, pessoal, ela é maior que a verde. Então, eu acho que a nossa força resultante ela vai ficar meio que assim, ó. Tá vendo? Que a azul ganha 10 e essa azul ganha dessa verde. Então, se essa que puxa para baixo ganha da que puxa para cima, a minha força resultante vai tender a puxar ele para baixo. Porém, como a força da direita ganha da esquerda, é como se a força resultante tivesse essa direção e sentido ali. Certo, gente? Professora, essa aula vai ser postada depois, que eu estou com conexão meio ruim. Posso postar, Paulo? Tá, pessoal? Então, o que a gente tem aqui? Eu quero descobrir, nesses 4 esquemas, qual ou quais poderiam representar uma situação de repouso ou de movimento com velocidade constante. Para qualquer uma das duas situações, a nossa força resultante tem que ser nula. Então, lembrando da primeira lei de Newton, um corpo que já está em movimento tende a permanecer em movimento quando eu teria sobre ele uma força resultante nula. E esse movimento é um movimento de velocidade constante. E ele tende a permanecer em repouso, caso ele já estava em repouso e a força resultante é nula. Então, é a chamada de lei da inércia. Se a força resultante é nula e o corpo estava em repouso, ele permanece em repouso. E se ele estava em velocidade constante, tende a permanecer em movimento de velocidade constante. Mais uma aqui. A gente tem um tempinho ainda. Um objeto de 2 quilogramas, aí está a massa, está sujeito a 3 forças, que lhe imprime uma aceleração dada dessa maneira. Pessoal, olha para a cara da aceleração agora, ó. Ela dada em vetor. Tá vendo? Ninguém está falando que a aceleração vale 10 metros por segundo ao quadrado, que vale 3 metros por segundo ao quadrado. Então, além de estar dado o tamanho aqui, é dada a direção e sentido. Então, eu desenharia um vetor em que a horizontal dele tem tamanho 8 e a vertical dele tem tamanho 6. Então, se eu quiser desenhar o vetor aceleração, eu teria que fazer uma horizontal de tamanho 8. Quanto que isso aqui tem tamanho 8? Tamanho 1, tamanho 2, tamanho 3, tamanho 4, tamanho 5, tamanho 6, tamanho 7 e tamanho 8. Só que meu vetor está apontando negativo, menos 8, apontando para a esquerda. Então, o que você fez aí? Você desenhou o vetor aceleração? Não, eu fiz a componente horizontal da aceleração. E a vertical? A vertical aponta para cima e tem tamanho 6. Então, a componente vertical do vetor aceleração anda 1 para cima, anda 2, anda 3, 4, 5, 6. Então, ele termina aqui. Olha a gente colocando ali, ele apontando para cima. O que é isso para nós? A componente vertical, setinha aqui em cima, porque eu estou com direção e sentido. Então, esse cara tem tamanho 8, esse cara tem tamanho 6. E cadê o vetor aceleração? Regra do paralelogramo. O que eu faria aqui? Vou apagar esse cara aqui do meio. Então, eu viria aqui, traçaria
uma paralela ao azulzinho na extremidade do vermelhinho. E eu venho aqui no azulzinho, na extremidade dele, e traço uma paralela ao vermelhinho. Vai ali, traço uma paralela. Então, onde essas paralelas se encontram, eu tenho a extremidade de quem? No caso aqui, da aceleração. Então, vamos desenhar ali o vetor a aceleração, vamos desenhar em verde. Então, faço a diagonal, eita, bem torta, e tá ela ali apontando para lá. Vendo a combinação? A gente faz muita projeção. Agora, da projeção, eu estou desenhando a aceleração. Então, aqui está ela, ó, vetor aceleração. Ah, mas qual é o tamanho dela? Vou colocar assim a setinha em cima. Quem é A? A é raiz quadrada do delta y ao quadrado, delta x ao quadrado. Que é a hipotenusa, digamos, desse triângulo. Vendo que aqui tem um triângulo? Então, pega esse cara ao quadrado, mais esse cara ao quadrado dentro da raiz. O 8 ao quadrado, preciso trazer o menos, porque o quadrado vai ficar mais o 6 ao quadrado, 64 mais 36. Então, quem é a raiz quadrada de 100? Então, aqui sim, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, tá vendo? Isso aqui é uma maneira de fornecer tudo sobre o vetor aceleração. A inclinação dele, o ângulo aqui, direção dele, para onde ele aponta. E quando eu uso Pitágoras, eu acho o tamanho. Quando no enunciado a gente só dá o tamanho, dado que a massa é de 2 e o A é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a força resultante. Eu só consigo pegar tamanho, eu só consigo achar tamanho. É 2 vezes 10. O tamanho dela é 20. 20 o quê? 20 newtons. Né? Então, eu não saberia para onde aponta a força resultante. Agora, sabendo para onde aponta a aceleração, o que eu sei? Que a direção e sentido de A é igual, vou colocar aqui, igual ao mesmo que quem? Que direção e sentido da força resultante. Direção e sentido de força resultante. Então, se eu sei que a aceleração aponta para lá, eu sei que a força resultante tem que apontar para lá. Ora, e qual é o tamanho dela? O tamanho dela é 20 newtons. Como é que você calculou o tamanho dela? Eu precisei do tamanho da aceleração. Então, vamos lá, pessoal. Se eu tenho 3 forças sendo aplicadas sobre um corpo. Um corpo cuja aceleração a gente desenhou aqui. E o que eu sei sobre esse corpo? Eu conheço uma força, vou colocar a setinha aqui em cima. Eu conheço outra força, faltou colocar a setinha aqui em cima. E ele não me deu a terceira, ele quer saber qual é a terceira. Mas eu sei quanto vale a força resultante. Vou abrir um slide aqui. Inserir um slide. Então, o que eu sei? Que a força resultante ela tem uma componente horizontal que é quanta? O tamanho dela é 20. Como é que eu acho aí a minha componente? Ela é maior que a aceleração aqui, né? Se a aceleração tem tamanho 10 e essa camarada tem tamanho 20, o que eu tenho que fazer com esse vetor verde? Eu tenho que dobrar o tamanho dele. Então, a força resultante, ó, vai. Né? Ela tem um tamanho 2 vezes esse carinha aqui. Ó. Então, ela está por aqui. Ó. Ela é multiplicada por 2. Desculpa. Por 2? Isso, por 2. Né? Aqui está o 2. Esse aqui é a massa. Né? Esse cara é a aceleração.
Então, o vetor aceleração estava desenhado, a gente pegou esse vetor e multiplicou por 2. Então, pensando aí no desenho da força resultante, ela sairia daqui, pessoal, ó, aqui também, ó. Só que ela não para por aqui, ela não para por aqui. Por que não? Porque ela é 2 vezes esse verde, que é o A. Então, para isso acontecer, a componente horizontal aqui, ó, o que tem que acontecer com a componente horizontal da força? Tem que estar dobrada aqui e tem que estar dobrada aqui na vertical também. Beleza? Então, a partir dessa, camarada, o que eu sei sobre a força resultante? Esse cara vai ser multiplicado por 2 e esse cara vai ser multiplicado por 2. Quem se encarrega disso, da onde que eu tirei o 2, a massa vale 2. Então, a força resultante, esse carinha, ao invés de ser menos 8, ele vai virar menos 16. E esse, ao invés de ser 6, ele vai virar 6 vezes 2, 12J. Aqui, eu já sei quem é a força resultante. Ah, como é que você calcula o tamanho dela? 2 opções. Uma é essa, a outra é raiz quadrada de 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, desde que eu lembre de extrair a força resultante dessa forma. Fui lá na primeira componente de A, multipliquei pela massa, e fui na segunda componente, multipliquei pela massa. Certo, gente? Então, o que você já tem ali? Voltando no slide que eu abri. Eu sei que a força resultante tem aqui, ó, menos 16i mais 12J. Então, menos 16i mais 12J. Então, da onde você tirou isso? Eu sei que é massa vezes a aceleração. Como ele me deu esse cara em forma de aceleração, eu entrei nas duas componentes e multipliquei pela massa. Beleza, já sei descobrir a força resultante. Só que, ao mesmo tempo, eu sei que a força resultante é a soma das forças. Nós sabemos que uma outra maneira de calcular a força resultante é fazendo a soma de todas as forças. Então, o que você teria que fazer? Teria que pegar a força 1, somar com a força 2, somar com a força 3. Então, sempre, o que é a força resultante? A soma de todo mundo, sempre. Soma de todas as forças. Newton que disse para nós, depois que você souber quanta força resultante vale, lembre-se que você pode dizer que ela é a massa vezes a aceleração. Ora, quem é F1 ele me deu. Pega lá no slide. F1 é 30i mais 16J. Então, põe aqui. Quem é F1? 30i mais 16J. Tá aqui. Ah, dado. 30i mais 16J. 30i mais 16J. Quem é F2? Ele me deu também. F2 vale menos 12i mais 8J. Menos 12i mais 8J. Menos 12i. Menos 12i mais 8J. Acho que é isso. 8J. 8J. 12i, 8J. Quem é F3? Não deu. É o que ele quer saber. Determine a terceira força. Então, mais F3. Essa camarada é desconhecida para a gente. Inclusive, é o que ele quer conhecer. Daí, o que nós vamos fazer? Como nós sabemos quanto esse cara vale, é só substituir. Então, o que foi dado lá? Que força resultante igual a massa vezes a aceleração. A gente descobriu. Coloca aqui menos 16i mais 12J. Para juntar, né, pessoal? Então, o que eu sei? Vou deixar F3 do lado de cá. Ó.
Se eu venho aqui e faço tudo para a esquerda, ó. Vou deixar F3 à direita. Então, menos 16i, já estava aqui, vai ficar. Mais 12J. Isso era a força resultante. E esse cara, vamos pensar ele do outro lado. Menos 30i. Menos 16J. E esse cara, do lado direito, ele era menos 12i. Do lado esquerdo, ele vira mais 12i. Olha ele aqui, olha ele do outro lado. Aqui era mais 8J, vou colocar à esquerda menos 8J. Então, quem é F3? É isso aí, ó. Agora é juntar I com I, J com J. Então, se eu pego aqui e me concentro em quem tem I, ó, quem tem I ali? Primeiro vamos somar quem tem I. Menos 16i, com menos 30i, menos 42i, com mais 12i, menos 42 com mais 12, menos 30. Eu, hein? Menos 16, isso meio errado. Menos 16 com menos 30, menos 46. E aqui eu vou somar o 12. Então, menos 46 com mais 12, dá quanto, pessoal? 34, né? Então, eu teria menos 34i. Isso é componente horizontal. Agora, se eu junto a componente vertical, então, olhando para a vertical, quem é vertical aí? 12J, 16J e menos 8J. Então, junto menos 16 com menos 8, dá menos 24. Aí, com mais 12, menos 12i. Então, a gente... menos 12J, desculpa. Então, o que a gente descobriu ali? A componente horizontal e a componente vertical de quem? Da F3, resolvida a F3. Aí está o F3. Aí eu quero o tamanho dela. Eu quero que seja explicitado o tamanho dela. Beleza. Raiz quadrada, tirar a setinha aqui de cima. Só o tamanho. Raiz quadrada de 34 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Certa essa questão, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá travando, né? Como se estivesse bem devagar. É. Então, a gente fez uma questão em que, ao invés das forças serem dadas só em relação a tamanho, é uma coisa muito comum a gente fornecer dados fazendo referência só a tamanho. Nada nos impediria chegar lá e falar assim, ó, eu tenho uma força F1 que vai atuar sobre um corpo e ela vale 2i mais 3J. E eu tenho uma força F2 que também atua sobre o mesmo corpo e ela vale menos 3i mais 4J. E eu ainda tenho uma terceira força que também atua sobre o corpo, mesmo corpo, que ela vale 4i menos 5J. Daí alguém fala que essas três forças vão atuar sobre um determinado corpo. Daí é perguntado para nós sobre a aceleração. Então, calcula para mim, ou dê para mim, a direção e sentido do vetor A, do vetor aceleração, só quero a direção e sentido. Então, o que eu sei sobre isso? Que eu preciso recorrer à direção e sentido de quem? Da força resultante.
Então, tanto a aceleração quanto a força resultante têm a mesma direção e sentido. Então, quando ele me diz a força resultante novamente, né? Vou voltar nela lá. Só deixa eu concluir aqui. Então, aqui eu estou falando em 3 forças e ele me deu as 3 forças. Ele falou para mim, ó, você tem as 3 forças. Ele não me deu a aceleração, mas me deu as 3 forças. Então, se ele me dá as 3 forças, determinar a força resultante é só ir lá e somar todo mundo. Então, o que eu sei sobre a força? Olha a setinha ali, pessoal, porque tudo é vetorial. I, J. Então, é pegar a F1, somar com a F2 e somar com a F3. Então, como você soma esses vetores dados dessa maneira? Aí eu junto quem tem I com quem tem I com quem tem I. Tudo que é I eu junto. 2 menos 3, 4, põe no pacotão. Então, 2 com menos 3 dá menos 1, com mais 4, daria ali para nós mais 3i. Então, em relação à horizontal, fica 3i. E em relação à vertical, 3 mais 4, 7, com menos 5, 2. Então, a componente vertical é essa aqui. Então, se eu quiser desenhar a força resultante, o que eu faria? Eu andaria 1, 2, 3 na horizontal. Positivo para a direita. Eu andei ali. Eu poderia, pessoal, a partir da onde eu terminei essa camarada, extremidade dela, começar o vetor vertical. Então, eu vou andar agora ali 2 para cima. Por que para cima? Porque está mais 2J. Se tivesse menos, eu andaria para baixo. Eu vou andar 1 e 2. Então, onde essa camarada terminar, então eu estou coincidindo ali origem com extremidade, origem com extremidade. Então, onde essa camarada termina, está a extremidade da força resultante. Então, a força resultante, ela conecta aqui origem até a extremidade, e a extremidade dela está aqui na ponta, ó, coincide com a extremidade da segunda força, que no caso foi essa aqui que eu desenhei. Então, essa camarada ali para nós representa a força resultante. Daí, o que eu diria? Olha, essa é a direção e sentido de quem? De A. Ah, mas eu quero saber o tamanho. Será que ela é maior? Será que ela é menor? Será que a aceleração tem esse tamaninho? Será que ela é muito maior que a força? Então, para eu calcular o tamanho, o que eu preciso? Eu preciso disso, ó, que o tamanho da força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu preciso conhecer essa camarada, ó. Tá vendo? Então, tamanho envolvido com tamanho com tamanho. Tá. Então, o que eu preciso? Imagina que ele me falasse, eu tenho um corpo aqui de massa 3 quilogramas. Eu falo, beleza, vou pegar o 3 e vou colocar aqui. Então, foi dado, eu coloco ali. Como é que você vai calcular o A? Ah, eu dependo saber o tamanho da força resultante. Preciso colocar o tamanho aqui. Daí, como é que eu calculo o tamanho? Como eu tenho esse carinho e tenho esse, ó, então, o tamanho da força resultante é igual a raiz quadrada de quem? De 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, aqui está o tamanho. 9 mais 4, 13. Então, eu colocaria aqui raiz quadrada de 13, vai na calculadora, pede uma aproximação. Quanto vale a raiz quadrada de 13? 3 e pouco. E divide 3 e pouco por 3. Aí achou o tamanho da aceleração. Certo, gente? Mas nada me impede, Paulo, de ele ter me dito assim, ó. Eu sei que a aceleração, ele me deu isso. Quanto ela vale? Ela vale 3i mais 2j. Ele me deu isso. Então, dados do problema, ele deu a aceleração e, digamos, ele deu a massa. A massa é igual a 3 quilogramas.
Então, o que eu poderia fazer? Calcular já de cara a força resultante inteiro. Então, quem é o vetor força resultante? É a massa vezes o vetor A. Tá vendo? Então, vou pegar todo o vetor A, vou colocar ali. Ó. Vai ficar esse 3, que está no lugar da massa. Ele vai multiplicar 3i mais 2j. Então, como é que você vai executar essa multiplicação? Vou fazer a massa multiplicar a primeira componente, e vou fazer a massa multiplicar a segunda. Então, o que ele vai fornecer para nós? 9i mais 6j. Então, nesse caso, eu tenho ali o vetor força resultante inteirinho. Mas qual é o tamanho dele? Você quer saber o tamanho já a partir daqui? Então, eu poderia dizer que o tamanho da força resultante, ó, o tamanho da força resultante é a raiz quadrada do 9 ao quadrado, 81, mais o 6 ao quadrado, 36. Soma isso aí e calcula a raiz quadrada. Mas o que aconteceu no nosso problema, né? Então, daqui, a gente encontrou a força resultante, tá vendo? Só que ele poderia dizer assim, ó, mas eu tenho um corpo, que ele tem essa... Então, aqui ainda nos dados, ó. Imagina lá nos dados, que sobre esse corpo atuam 3 forças. Tem uma força F1, tem uma força F2, ele te deu. E tem uma força F3, porém eu desconheço essa camarada. Aí você fala, então essa força resultante veio da onde? O que ela virou isso? Essa desconhecida aqui, ó, ela tem que ser tal que quando ela se juntar com a F1 e a F2, elas têm que resultar nisso que a gente determina dessa maneira. Senão a segunda lei de Newton estaria errada. Então, o que eu sei? Que a F1 somada com a F2, somada com a F3, desconhecida, tem que dar a força resultante que a gente conheceu ali. Tá certo? Então, eu pego a F1 dada, põe aqui. Pego a F2 dada, põe ali. Né? Vem aqui e coloco o que ele me deu. Vem aqui e coloco o que ele me deu. Aí ele me deu isso? Não. Ele me deu a força resultante? Direto, não. Mas ele me deu uma maneira de achar. Quando ele me deu a aceleração e me deu a massa, deu A. E deu a massa, eu estou usando quem aqui? Segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton, pessoal, ela também interliga dessa maneira vetorial, certo? Te respondi, Paulo. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o slide e a voz, o áudio e o vídeo, né? Às vezes a gente está falando de uma coisa e está aparecendo outra para vocês. Fica difícil, né? Daí a gente tenta falar devagar, né? Ó, força resultante, tem um 9, para ver se chega o... Ficou claro, gente? E eu tenho mais uma questão aqui que eu não sei se vai dar tempo. Mas o que é dito nessa questão? Situação a seguir, vocês deverão considerar a força de atrito e o robô empurra um balde com água de massa 100 kg. Tá aqui a massa. E a gente tem um robô empurrando. E a força que o robô faz aqui, ó, tá ela apontando ali para a direita, aqui ela, ó, destacar aqui mais um pouquinho, só para... Então, ela tem o tamanho de 100. 100 não, 300. Só que nós temos uma força de atrito de 188. Tá? Então, a força resultante, ela vai apontar para a direita, horizontal direita, mas o tamanho dela é 300 menos 188. Então, tá ela escrita já aqui, ó, 112 newtons. Como é que você achou essa força resultante?
todo mundo está vendo que está apontando para a direita, mas o tamanho dela é 300, que é a força que o robô faz, mas a gente tem uma força de atrito de tamanho 188. Então, fazendo essa diferença, eu tenho ali uma força resultante de tamanho 112. Então, já tem um vetor verde, que é a soma das forças, apontando ali para a direita, tá. Determine o módulo da força resultante, está determinado. Determine o coeficiente de atrito. Como é que eu determino o coeficiente de atrito? Pessoal, para determinar o coeficiente de atrito, eu preciso de uma fórmula que mede força de atrito. Então, já está dito aqui que o tamanho dela é 188. Essa é uma fórmula que também mede. Que fórmula é essa? Vou colocar aqui em cima. Força de atrito dinâmico, chamar de D. Quanto vale? Vale o μ, que é o tal do coeficiente de atrito dinâmico, vezes a normal. Vocês lembram dessa fórmula? Então, se vocês lembram dessa fórmula, eu tenho que usar essa fórmula para responder a letra B aqui. O que nós faríamos? Eu já sei quanto vale a força de atrito. Quanto ela vale? 188. 188 é igual ao que eu quero descobrir, coeficiente, o μ, o μ dinâmico, o μ do movimento. Dinâmico é movimento. Então, o corpo está em movimento, vezes a normal. Daí, o que eu preciso? Eu preciso calcular a normal. Está dado aqui? Não. Ele me deu a massa. Então, eu vou lá, chamo se esse corpo não se move na vertical, né? Então, o que eu sei? Que o tamanho da normal é igual ao tamanho da força-peso. Então, quem é a normal? mg, a massa vezes o G, 10. Então, a normal para nós é 100. Vou usar o 10 aqui como referência. Poderia ser 9,8, vou usar o 10. Então, a normal ali para nós, estou continuando, no lugar do N, eu não vou colocar 100. Né? Então, vamos abrir um outro slide ali, porque está ficando muito ruim. Então, o que acontece ali? Força de atrito dinâmico é igual ao μ dinâmico vezes a normal. Ele me deu, no próprio desenho, que a força de atrito é 188. Isso é uma fórmula. Agora, aqui em vermelho é o que está no desenho. Esse cara é a incógnita, então repete. E ali, normal, mg. Então, 188 é igual a μ dinâmico, incógnita, massa é 100 e o G é 10. Então, quem é o μ dinâmico? 188 dividido por 1000. Não tem unidade. Então, determine o coeficiente de atrito dinâmico. Vou fazer essa continha que a gente colocou ali. Qual o valor da aceleração? Então, como a força resultante é de 112, como é que a gente descobre a aceleração? Segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes a aceleração. Então, 112 é igual a 100, massa é 100 vezes A. Então, é fácil calcular o A. Fala da direção e sentido da aceleração. Ó, aqui está escrito para vocês, ó, quanto ela vale. 1,12. Da onde veio esse 1,12? 112 dividido por 100. 1,12. Para onde aponta? À direita.
mesma direção e sentido da força resultante. Certo, galera? Então, isso aqui está ela é uma questão que está lá no projeto que vocês já devem estar fazendo, que é um projeto que vale 1,5. Projeto para fazer no PET, para complementar a nota, né? Então, a nossa prova vale 5 e os outros 5 vocês estão conseguindo aí as inúmeras atividades que a gente está propondo. Querem perguntar alguma coisa? Vê aí se vocês querem perguntar, pessoal. Pessoal, querem perguntar alguma coisa? Luiz, Yasmin? Ninguém quer perguntar nada, galera? Então já são 22h02. Se vocês não têm dúvida nenhuma, a gente encerra por aqui. Boa noite a todos.